O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre corpos políticos em luta pela vida digna. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu inicio a tese, essa discussão, entendendo o conceito de necropolítica, né? Muito embora a gente esteja vivendo num Estado e numa sociedade democrática, a gente tem o desenvolvimento de políticas de morte que são direcionadas para determinados corpos. E isso não é novo, né? Então, essa politização da maternidade e, sobretudo, da maternidade negra, ela tem a ver com um processo histórico em que mães negras lutam desde o processo da escravização para que seus filhos se mantenham vivos. Então, todas as vezes que uma mãe, né, nesse tempo, ela luta para manter os seus filhos vivos e outros familiares, né, luta para ter condições de vida mais dignas, essas mães estão reatualizando uma luta que é histórica, né? Então, transformar a dor em luta, e luta em cuidado, como você coloca, né, como eu trago também na tese, não é algo novo, nem tampouco algo simples, e a gente também não pode romantizar, né? Se a gente tem processos de opressão que envolvem o racismo, o machismo e as diversas formas de opressão que constroem a nossa história enquanto sociedade, a gente também tem, historicamente, grupos que fizeram oposição e que não foram, que não aceitaram as opressões, né, de maneira sem buscar alguma perspectiva de mudança, né, de maneira passiva. Isso é importante da gente colocar. Então, mulheres negras, homens negros, né, toda a população negra, ela está em luta e ela está em processo de resistência desde o início dessa vinda forçada, né, nos navios negreiros aqui para o Brasil. Então, a gente está falando de uma luta que acontece hoje em 2025, mas é uma luta histórica e que vem sendo reinventada e reatualizada, assim como a resistência precisa ser reinventada e reatualizada. Mas pensando nessas mães, principalmente no grupo Mães pela Paz, eu estou falando aqui de Goiânia, e o Mães pela Paz é um grupo que tem desenvolvido muitas atividades importantes de resistência num estado, né? A gente está num estado extremamente violento e perigoso para a juventude negra. Então, todo esse processo que as mães fazem, né, de se olhar dentro da militância, né, de se inserir na militância, de ter consciência do papel do Estado, do papel da polícia, do papel do racismo, né, é um processo em que elas vão conseguir entender que a gente está falando de violências que não são individuais. Por isso, um processo que é muito comum, que é a autoculpabilização, né, e é importante aqui a gente dizer também que
essas mães são olhadas, né, a partir de estereótipos muito negativos, né? Se um filho foi morto, logo se pergunta, mas o que ele fez para ser morto, né? A gente não questiona a polícia, a gente não questiona o Estado, a gente questiona as mães e os adolescentes, os jovens que estão sendo exterminados. Então, esse processo de entender o que elas estão vivendo é algo muito maior, é algo sistemático, é algo estrutural, né? É um passo importante para que elas saiam da culpabilização individual e enxerguem o coletivo enquanto uma possibilidade de transformação. Nem todas as mães, nem todas as mulheres, nem todas as mulheres negras vão transformar o seu processo de dor em luta coletiva, mas a gente também precisa dizer que é genuíno os processos que vão acontecer na singularidade de cada uma dessas mães que vão estar encontrando formas de reinventar a sua vida após perderem brutalmente seus filhos assassinados pela polícia, né? Então a gente está falando aqui de processo que não é incomum, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado esse ano e nos outros anos anteriores, né, vai nos dizer que o alvo na mortalidade no Brasil, né, são jovens negros periféricos. Me oriento a partir de uma perspectiva de clínica racializada, né, que é uma clínica que está inserida no contexto onde eu estou inserida, né? Isso comparece, é uma clínica em que eu compareço enquanto sujeito, enquanto história, enquanto os meus marcadores, e as pessoas que eu estou ouvindo também vão comparecer com tudo isso, né? Não existe neutralidade, não existe a mesma escuta para todo mundo, né? Eu acredito que tem tessituras que a gente vai formando, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Raquel Gouveia, ela é assistente social, e ela vai dizer que tem uma clínica da delicadeza que a gente vai construindo, né? Que é nesse olhar muito mais horizontalizado. E ela, bom, ela é do serviço social e está falando sobre escuta de pessoas, então eu também acredito numa clínica que é interdisciplinar. Eu preciso entender sobre história, sobre sociologia, eu preciso entender sobre as políticas públicas, né, sobre as minhas pacientes, os meus pacientes, né, eles estão inseridos no território e como é que está a questão de participação política, de participação social, quais grupos que eles se inserem, né? O que eles têm de rede de apoio? Eu entendo que aqui é uma rede de apoio, mas e as outras, né? E quem é que vai estar no cotidiano? Quais são as condições para ele, inclusive, efetuar, né, as condições materiais da sua existência? Tudo isso é considerado, né? Então, nisso tudo, a gente entende, né, que todas as manifestações subjetivas e psicológicas, elas não são exatamente individuais, elas têm uma raiz no social. Então, se a gente pensa na escala 6 por 1, né? Vamos dar aqui esse exemplo bem importante e atual. Um trabalhador que está inserido nessa escala, qual horário ele vai poder fazer terapia? Qual horário ele vai poder fazer atividade física? Em qual horário ele vai conseguir ter processos de lazer? Tudo no domingo, tudo no sábado, tudo na uma folga por semana? Não é possível. Então, eu preciso entender, né, que pensar em saúde mental tem a ver com eu entender todas essas condições que as pessoas que chegam até mim estão inseridas. Então, não estou falando de uma pessoa opaca, né? Estou falando de uma pessoa que traz várias contradições, assim como as minhas, e que vão se encontrar aqui nesse processo de escuta. Então, eu sou uma psicóloga clínica, social, onde eu estiver. Se eu estiver lá no território escutando essas mulheres, ou se eu estiver fazendo uma oficina no Quilombo, né? Eu estava essa semana passada no Encontro de Culturas Negras em Uruaçu, então vi muitas performances, vi o pessoal do rap, vi as mulheres trazendo conhecimentos ancestrais, e eu fiquei pensando o tanto que era potente a produção de saúde mental naquele espaço. Não tinha ninguém da psicologia, não tinha ninguém falando de autocuidado exatamente. Não são esses termos, né? É aquilo que fortalece, né? As práticas que fortalecem, as práticas que vão fazer com que a gente possa ser quem a gente é, né? Sem medo e sem repressão. Então, tudo isso é processo de saúde mental, mas lógico, existe também esse processo que é feito aqui no consultório ou em outros espaços da psicologia, né? Existe uma especificidade, né? Precisa ter
ter passado por uma formação, ter habilitado em um conselho de psicologia, porque também a gente tem atualmente muitos profissionais, né, desenvolvendo práticas que não têm exatamente, né, um contrato científico ali embasando, e mesmo aqui eu começando essa fala, né, falando sobre uma crítica à ciência como ela se dá, né, mas é importante que a gente entenda que a ciência foi consolidada, né, que tem pessoas querendo construir novas formas de ciência, né, eu me coloco nesse lugar. Então, embora eu esteja fazendo crítica à psicologia, esse também é um espaço que eu acredito que precisa ser fortalecido, né? Profissionais de psicologia que passaram por uma formação, né, que tem um conselho de ética envolvido, porque parece que fica muito simples, né, dentro dessa. E aí eu vou falar da internet especificamente, né, que as pessoas digam o que elas acham que é melhor para elas, como se isso servisse para todo mundo, né? Aqui do lado de cá, eu estou entendendo que eu preciso escutar o que é que faz bem para a pessoa que está aqui, que me escolheu estar com ela, assim. Então, é um processo mais delicado mesmo, né? Usando essa palavra, é um processo mais artesanal, né? Não tem receita pronta, a gente vai construindo no dia a dia. No projeto de extensão, tem algumas estudantes que trabalham com a gente e elas sempre me questionam, né? Mas a gente vai montar um roteiro, mas a gente vai se organizar nisso. Eu falo sim, mas quando a gente se encontra no território, se encontra com as pessoas, porque às vezes a gente faz grupo nas casas das mães, enfim, a gente vai para ela, junto com elas, nos atos reivindicatórios, né? Tem algo que acontece ali que não é do nosso controle e a gente precisa considerar dentro da nossa atuação. Então, eu acredito numa psicologia, né, que seja, que tenha os ouvidos muito amplos, né, para perceber toda a diversidade de processos sociais subjetivos que influenciam na saúde mental e que fazem com que a nossa profissão precise estar o tempo todo, né, se reatualizando, né, mas sem perder, de fato, algumas raízes que também são importantes, né, até porque as opressões muito mais se reatualizam do que exatamente são novas opressões, né, elas estão ali com algumas roupagens diferentes, mas são opressões já conhecidas. Então, acho que é por aí que eu oriento a minha escuta e o meu trabalho, assim. A gente está fazendo grande cobertura através das redes, muita gente, a esquerda hoje está, todo mundo sabe que é a causa palestina, então a cobertura está sendo muito bem feita, né, pelos militantes, não é pelos agência, não é pela TV, não, realmente os militantes estão levantando a causa da Palestina de uma maneira maravilhosa. A gente na Palestina crescemos amando o Brasil, gostando do Brasil, então assim, para mim não foi aquele choque cultural de jeito nenhum. Assim, eu me senti realmente muito livre, tranquila aqui quanto lá. A diferença tem entre algumas coisas na cultura e tudo mais, mas para mim foi muito fácil. O brasileiro, muito acolhedor, o povo brasileiro acolhe as pessoas, são maravilhosos. Então eu nunca tive problemas quanto isso. É difícil para mim longe da minha família, com certeza. Mas eu me senti tão acolhida aqui, então isso já ajuda pra caramba, muito. E são muito próximos. O Brasil e com Palestina são dois povos muito parecidos, inclusive nascem amorosos, acolhedores, gente maravilhosa. Eu adoro o povo brasileiro, maravilhoso. Então, não senti aquele choque, não, de maneira alguma. A maior força que assim que eu vi uma mulher é muito forte, realmente a gente acaba pegando uma herança das nossas mães, inclusive eu sou muito parecida com ela hoje, nas minhas atitudes. Então, minha mãe, minhas avós, minhas vizinhas, são maravilhosas, assim, uma mulher que estudou, sempre trabalhou fora, sempre lutou pela gente, pelos filhos, por ela, como todas as mães no mundo, apenas que quando a mãe se sente, qualquer mãe no mundo, inclusive, se sente que o filho dela está correndo um perigo, ela realmente vira uma outra pessoa. Então, assim, a mãe palestina, cara, eu tenho muita admiração
como te disse, pela todas as mães, mas numa situação de genocídio como está sendo hoje, quando a mãe enterra filho, enterra 3 e 4, aquela médica na faixa de Gaza enterrou 10 filhos, ela mesma que enterrou, foi, participou. Então, eu acho que ela realmente é uma mulher que tem muita força. Não está sendo fácil, nunca é fácil para uma mulher. Imagina numa situação dessa. Então, a mulher palestina participa de tudo, da luta, das ruas, dentro de casa, fora, mãe. Isso aí, então, uma mulher, um desafio muito grande para ela, mas ela sempre passa, e por isso com nota 1000, como dizem, assim, não é fácil, mas graças a Deus são mulheres muito guerreiras, eu tenho muita admiração. E quando a gente é pequeno, eu não posso dizer que eu já fui criança, porque a minha infância foi amputada, como 90% da infância das crianças na Palestina. Isso é lógico que Israel faz, o sionismo, né? Então, uma coisa que me deixou, assim, aprendi muito com isso. Eu sempre, até hoje, quando vejo, eu me lembro a oliveira, né? Então, assim, toda casa na Palestina tem uma oliveira lá, uma árvore. Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui perto de casa tem uma igreja que tem oliveira, eu vou para lá realmente só para ver essa oliveira, sabe? Tem aquela lembrança, aquele cheiro, né? Então, a oliveira, um símbolo de resistência também, e uma coisa que mexe muito comigo até hoje, assim, o cheiro da azeitona, quando a gente tira do pé, azeite, essas coisas, realmente eu sinto muita falta e, ao mesmo tempo, qualquer ocasião, assim, qualquer coisa que acontece me leva para lá, me lembro isso. Aliás, eu vivo lá e aqui é muito difícil. Eu estou aqui, mas minha alma lá também. O que me fez ir para a educação foi que, naquele momento, eu dizia o seguinte, e isso era uma discussão que a gente já tinha na graduação, né? Que quem havia me mantido na universidade tinha sido a classe trabalhadora. E, portanto, eu tinha que devolver aquilo que a classe trabalhadora tinha investido em mim. Então, eu fui para a educação naquele momento. Não sei se faria a mesma coisa hoje, não, acho que eu faria. Brincadeira, mas enfim. Mas naquele momento, eu estava com 25 anos, eu fui para a educação, para uma escola, dar aula no EJA, ou na EJA, perdão, aula de história. E eu dividi, eu fico até um pouco emocionada, porque é muito louco isso, né? Eu tinha 25 anos, né? Eu acreditava na revolução, e de fato, e o que me pautou ir para a educação foi isso, foi acreditar que eu precisava retornar para a classe trabalhadora aquilo que ela tinha me dado, que era mantido através dos impostos, a universidade pública onde eu pude estudar. E aí eu fui lecionar. E a partir daí eu não retornei mais para a universidade, para o mestrado, né? Eu retornei para a universidade em 97, quando eu fui fazer um curso era de especialização na Unicamp, que era um curso sobre os parâmetros curriculares. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para dizer um pouquinho como é que começa a minha militância. Então, ela começa no movimento estudantil, ela vai para o movimento sindical, mas é o mesmo. E aí eu vou para a escola pública, e a primeira coisa que eu faço quando eu vou para a escola pública é me filiar ao sindicato, naquele momento da POSP. Mas aí também eu me filiei ao sindicato dos sociólogos, então tinha 2 filiações, por entender, claro, como uma boa cientista social, que a organização de classe era a única forma e a única maneira da gente garantir direitos. Bom, mas também, nesse meio tempo, eu conheci o movimento negro. No movimento sindical, eu conheci algumas pessoas do movimento negro também. E uma dessas pessoas foi Dona Kika de Bessem, que, num tempo depois, me leva por Oriaxé. Então, eu fui durante muito tempo Oriaxé, aliás, ainda sou do Oriaxé, mas hoje eu também atuo no Movimento Negro Unificado, no MNU, né? E é essa militância que, naquele momento, eu costumo dizer o seguinte, que a militância me salvou, né? A militância me salvou. E por que a militância me salvou? Porque eu começo lá na universidade, aliás, assim, na universidade eu já comecei a militância racial porque eu vou participar do SENUM. O SENUM foi o primeiro seminário de universitários negras e negros, que aconteceu na Bahia, em Salvador, né, na UFBA, em 1993. E aí a gente participou, né? Eu participei
como universitária, fui para o Senum, fui para Salvador, e ali adentrei no universo da militância do movimento negro, né? Foi muito importante para mim aquele momento, foi histórico. E aí, quando eu saio, eu vou para o movimento sindical. O movimento sindical, em 95, eu participo de uma conferência da PUESP, que foi em Araçatuba, e havia um cartazinho dizendo assim: professoras e professores negras e negros, vamos nos reunir. E ali era o start para debater a questão do racismo dentro das instâncias da PUESP, né? E aí eu estou nessa militância junto com as mulheres negras, porque eu vou militar num primeiro momento com as mulheres negras também. A Kika, saudosa Sônia Leite, a companheira Marilândia Frazão, a Edna Roland, mas a Matilde Ribeiro, enfim, eu conheço essas mulheres e eu tomo aquele susto, né? E quero dizer uma coisa, apanhei muito, gente. Porque, claro, né, eu venho da realidade universitária, um pouco deslumbrada e tal, enfim. E fui aprendendo com essas mulheres muito mais coisas, né? Inclusive aquilo que a academia não me deu, que é como é que o racismo, eu sabia do ponto de vista intelectual e acadêmico, né, as sequelas do racismo, mas na vida cotidiana, como é que o racismo opera no cotidiano das pessoas, como é que ele opera na sociedade, né? E essa compreensão vai me deixando cada vez mais envolvida nessa temática, nessa pauta e nessa militância. E eu, então, trilho o caminho de fazer essa militância também dentro do movimento sindical, e aí discutir dentro do movimento sindical a questão racial. Por quê? Por ter uma compreensão, e já há muito tempo, né, bem antes disso, mas ter a compreensão de que a classe trabalhadora tinha e tem gênero, e tem raça, ou tem etnia, que seja, né? A classe trabalhadora não é homogênea. Então, se a classe trabalhadora não é homogênea, fazer o recorte racial, o recorte de gênero era fundamental, mas mais do que isso, como é que eram os trabalhadores, como é que os trabalhadores e as trabalhadoras estavam nesse universo do mundo do trabalho, a partir do fundo racial, a partir do racismo, né? E aí, a partir dessa concepção, a gente passa, mas não só eu, quando eu falo a gente, porque a gente não milita sozinho, a gente não aprende sozinho, não, eu estava num grupo, num coletivo, e é esse coletivo responsável para levar para dentro do movimento sindical, e aí naquele momento a PUESP, esse debate racial. Mas também dentro da CUT, outros companheiros que militavam no universo cutista também faziam isso. Eu me recordo que, se eu não me engano, acho que foi em 95, 96, não me lembro. O primeiro 20 de novembro que a CUT participou, se eu não estiver enganada, acho que foi o primeiro, sim. Hoje, deputado federal Vicentinho era, então, presidente da CUT. E o assessor do presidente Vicentinho era o Ramatiz, que hoje é professor da Universidade Federal do ABC. Que coisa linda isso, né? As pessoas vão trilhando caminhos, né? E eu já, naquele momento, estava se constituindo o coletivo antirracista da CUT também, né? E aí entraram em contato comigo, eu organizei os meus alunos e a gente foi fazer o 20 de novembro no Quilombo do Caçandó, né? Quilombo do Caçandó, foi isso. Acho que é Caçandó o nome, né? Estou tentando lembrar aqui, gente. E naquele momento a líder quilombola era uma mulher, né? Bom, enfim, ficava em Sorocaba. E a gente fez aquele 20 de novembro ali. Eu participei, o primeiro 20 de novembro que eu participei e que eu acompanhei os meus alunos. Bom, e aí de lá para cá, a gente, eu acho que foi em 95, eu acho que foi. A gente teve depois, porque acho que foi em 95 também, não foi em 95, foi acho que em 2005 a gente teve a marcha Zumbi dos Palmares. Gente, eu tô confusa nas datas agora, mas depois eu. Bom, enfim, eu acho que foi isso, porque depois a gente teve Zumbi mais 10. Bom, e aí. Enfim, e aí a gente vai buscando na militância
a discussão das reparações, a discussão das políticas públicas, e eu vou me envolvendo cada vez mais nesse debate. Chegamos em 2002 com a eleição do presidente Lula e depois com a Lei 10.639, né? E para a gente foi muito importante. E aí nós passamos a buscar dentro da POSP, que é um sindicato de professores, um dos maiores sindicatos da América Latina, ainda acho que é o maior da América Latina da categoria, a gente começou a pautar esse debate e pautar também a proposta de mudança curricular, um currículo que fosse includente. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.